Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Com Propósito Podcast. Desde já quero te fazer um convite especial para você estar se inscrevendo no canal, ativando as notificações e o mais importante de todos, você deixar o seu comentário, tá bom? Desde já quero agradecer a todos que estão apoiando esse projeto, que Deus possa te abençoar muito. Está comigo aqui hoje o cantor Leandro Brito, amém? Que ele vai estar falando um pouco do seu testemunho, da sua trajetória com Deus. Top. É um prazer estar aqui, é, hoje nesse podcast e eu tenho certeza que vai ser bênção. Vai sim, já conheço o Leandro já tem uns 6 anos, mais ou menos, ou até mais, Acho né. que mais. E assim, vi algumas coisas que Deus fez na vida dele, e no decorrer desse tempo, né, apenas, virtualmente pelas redes sociais, eu tenho visto que Deus tem feito coisas grandes no ministério dele, na família dele, e ele vai compartilhar com a gente nesse momento o início de tudo, eh, como foi a sua trajetória, se seus pais eram cristãos, se ele veio de um lar cristão, como foi esse encontro dele com na presença de Deus, né, e que você possa se sentir à vontade. Top, top. Primeiramente quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eh, Minha trajetória, desde o início, desde muito novo, eu morava com meus pais, né, a gente era uma família bem estruturada, meus pais casados, e acontece que houve um romper. A gente morava em Manaus, depois se mudamos para Belém e aconteceu várias coisas, separação de pais e etcétera. E passei a morar com a minha avó, desde os 4 anos e eu comecei a crescer, a crescer, a crescer, ainda não conhecia Jesus, né. E eu lembro que a partir dos 13 anos eu fui conhecendo o mundão, né, fui conhecendo o mundão, fui me envolvendo em coisas erradas. Entre 14 anos até os 17 anos, eh, aconteceram muitas coisas na minha vida, muitas, 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 que desagradavam a Cristo, mas eu ainda não conhecia Cristo. Então, quando foi toda essa trajetória que eu passei, quando foi no ano de 2012, foi quando eu conheci Jesus, né. Eu vim de um estado muito precário, emocionalmente falando. Eu passei por um período de depressão, logo na minha infância, e me tratava dessa depressão. Eu tinha um sério problema de dormir e etcétera. E devido, a bebidas, a drogas que desde muito cedo, eu fui experimentando tudo isso. E quando eu conheci Jesus, foi justamente devido à depressão. Foi através da depressão que me aproximei de Jesus, porque eu não conhecia Jesus. Eu lembro como se fosse hoje, eh amigos meus da minha rua me chamavam para ir para uma célula, 6 horas da manhã. Essa célula era 6 horas da manhã todos os dias, era um propósito de 40 dias. O negócio era tão pesado que tinha que ser um propósito de 40 dias para Jesus me resgatar. E eu lembro que eu comecei a passar a ir para essa célula, 6 horas da manhã, de uma igreja presbiteriana. E a igreja presbiteriana é uma igreja bem tradicional, né. E eu fui indo, fui indo, fui indo, fui conhecendo, todas 6 horas da manhã estava lá. Os primeiros dias eu fui muito obrigado, assim, porque eu não queria, não queria. Queria saber quem era Jesus, esse negócio de Jesus. Aí eu fui indo, e quando eu fui indo, eu fui sentindo algo diferente. Eu vi uma pessoa cantando e eu ainda não tinha vontade de cantar. Eu fui me descobrindo, aos poucos eu posso falar depois, a questão do canto. E fui conhecendo Jesus. Quando foi na mesma semana, num sábado, eu lembro como se fosse hoje, dia 5 de janeiro de 2012, eu tive um encontro com Jesus nessa igreja. E essa igreja era bem tradicional, aquela igreja assim que não batia nem palma, sabe? Bem tradicional do que a gente vive hoje, no nosso dia a dia nas igrejas, né? E eu lembro que eu tive esse encontro com Jesus, né? Devido à depressão, eu já não estava já mais aguentando viver todo aquele estado. Então Jesus ele pegou uma pessoa totalmente improvável. Jesus ele pegou uma pessoa totalmente que não tinha expectativas de vida para dar vida, porque ele disse: "Eu estou aqui para dar vida e vida com abundância". Assim que Jesus fez no ano de 2012. E desde aí, eu vou fazer 11 anos nessa caminhada cristã e cada dia a gente é um aprendizado, né. Viver com Cristo é dia após dia, é uma renúncia dia após dia. A gente: "Ah, eu sou liberto, eu não preciso mais de nada". Não, todos os dias a gente busca uma libertação, todos os dias a gente busca uma mudança. E viver com Cristo é isso, é se negar ao eu todos os dias,
É negar nossas vontades todos os dias, é negar os nossos desejos todos os dias. E eu vivo isso profundamente, profundamente falando. Por mais que nós tenhamos anos na presença de Jesus, porque eu acho que isso não conta. O que conta mesmo é o dia após dia. Todos os dias é dizer não para o pecado. Todos os dias é dizer não para as portas que muitas das vezes não são de Deus e que se abrem para nós. Então, todos os dias eu vivo isso, né, na presença de Deus. É o não. É o não, não, não para as portas que muitas das vezes o diabo abre para gente, que muitas das vezes brilha até nos nossos olhos, mas que para Jesus não iria agradar. Então, no ano de 2012, Jesus me resgatou para viver essa promessa. Eu não tinha expectativas, eu não sabia onde eu estaria hoje, eu não saberia quem eu iria me tornar. Eu não tinha desejos eclesiásticos, por exemplo. E, é incrível como Jesus, ele nos resgata, ele nos chama, mas ele não diz como é que vai ser o processo. E muitas das vezes o processo ele é tão doloroso, que a gente fala, será que isso é pra gente? Será que isso é pra minha vida? E eu fico pensando, cara, eu acho que se Jesus falasse como seria, a gente não iria aceitar viver esses processos, porque o processo é muito doloroso. Nós somos como vaso na mão do oleiro. E a gente muitas vezes é quebrado, a gente é amassado, como diz no livro de Jeremias 18, né? O vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Então, muito melhor a gente se quebrar na mão do oleiro, porque ele entende, ele me conhece, ele sabe como me manusear, ele sabe como me tratar. E é assim, eu sou como vaso na mão do oleiro. E quando eu preciso ser quebrado, eu vou para a mão dele. Quando eu preciso ser moldado, eu tô na mão dele. Então, eu vivo isso todos os dias, na presença de Jesus. Eu acho muito incrível é, essa porta que tem se aberto aqui neste lugar, se abrido aqui neste lugar, né? Que para falar um pouco das nossas experiências, porque existe muitos talentos no Amazonas, em Manaus, que estão escondidos, que precisam de uma oportunidade de falar um pouco de como Jesus o transformou, como Jesus ele libertou e etc. Mas eu vivo esse processo todos os dias. Da onde eu vim, da onde Jesus me arrancou, da onde Jesus me tirou. É um processo todos os dias que a gente precisa vencer, enfrentar. Como você falou, você veio de um lar um pouco conturbado, né? Conturbado. Separação dos pais é algo Sim, muito difícil, né? Eu sim, vivenciei a separação dos meus pais e foi um momento assim onde o inimigo entrou para fazer, vamos se dizer o verbo real, para bagunçar, sabe? sim. Qual foi assim o momento mais difícil que você passou, que você olhou e disse, assim, eu não aguento mais essa situação? Eu não era cristão. Eu lembro como se fosse hoje. E eu até comentei isso porque, às vezes, no nosso decorrer da nossa vida, acontecem situações que a gente percebe que não é do nosso normal. E eu fui, tipo, estudar, fazer um mapa. Por que eu estava agindo daquela forma? Por que eu estava agindo daquele jeito? Por que eu estava tendo certos tipos de reações que eu não costumava ter? E me veio à memória uma cena. E essa cena, Raquel, eu lembro que meus pais eles estavam tentando retornar. E quando eu era pequeno, tinha uns 8 anos de idade. E quando meus pais estavam tentando retornar, eu lembro de que eu lembro da minha mãe marcada com nas costas, marcada nos braços, e eu queria entender por que minha mãe estava assim. E eu descobri que meu pai batia na minha mãe. E aquilo, eu carrego isso, acho que pra minha vida. Eu já perdoei meu pai por tudo isso, sabe? Mas foi aquilo que me marcou muito, quando eu soube que minha mãe estava sendo agredida pelo meu próprio pai. E aquilo me machucou muito. E eu percebi que são marcas que muitas das vezes a gente carrega, e é obrigado a carregar, porque a gente não tem como camuflar e esconder isso, né? É sempre tá ali, sabe? E às vezes eu até tentei já tirar ou me curar, mas sempre me vem muito à memória sobre agressões e etc. Principalmente quando se trata de mãe ou quando se trata de pai, é algo que vai mexer muito contigo, né? E minha mãe é tudo pra mim, né? Mexeu com minha mãe, filho. Então, a gente sempre foi muito protetor um com o outro. Só que ela nunca me contou essa parte. Eu fui precisar ver com meus olhos o que estava acontecendo do lado de dentro. Ela nunca tinha coragem de expor, talvez por eu ser pequeno, talvez porque eu ainda não tinha essa maturidade de entender. Só que aquilo me marcou. Aquela cena da minha mãe marcada em seu corpo, com marcas de cinto, aquilo me marcou muito. E quando foi essa semana, isso me trouxe à memória.
Hoje, eu e meu pai, a gente não tem, como é que eu posso dizer, uma comunicação de pai e filho, assim, só em datas comemorativas. Aniversário, Dia dos Pais, etc. Mas a gente não tem aquele momento, sabe? Na verdade, eu nunca tive esse momento de pai. Então, inclusive, a gente tem uns cultos chamado Paternidade. é, e esses cultos já fizemos 2 edições, que eu sempre trato isso. Então, muitas vezes a gente usa das nossas feridas para que possa curar outras pessoas. Então a gente tem aquela experiência, a gente tem aquela propriedade para falar. Porque se não fosse o nosso Pai Celestial, a gente era muito mais ferido, a gente era muito mais machucado. Então a paternidade celestial para mim é uma paternidade que preenche as lacunas. Preenche as lacunas no meu coração quando eu me sinto vazio e quando eu sinto falta de um pai. Sim, glória a Deus. Depois que você aceitou Jesus, né? Sei que teve aquele primeiro amor, né? Sim, Aquela chama que não se apaga e a gente quer estar todo o tempo na igreja, todo o tempo envolvido. Mas a gente sabe que tem as dificuldades também, né? Porque querendo ou não, você veio de um mundo a qual você não conhecia Jesus, né? sim, De bebidas, de festa, de amigos. E o inimigo, ele nunca vai estar satisfeito, sim. né, principalmente quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Qual foi a tua dificuldade, assim, que você olhou e disse: "Poxa, agora eu aceitei Jesus, mas, sabe, algo ainda me tenta me puxar para o mundo"? Na verdade, a gente que vive com Cristo, a gente sempre tem essa dificuldade todos os dias, né? A gente sempre tem essa dificuldade todos os dias. Mas quando eu vim, foi muito difícil deixar tudo. Porque deixar tudo que você tá vivendo assim, em um estalar de dedos, é muito difícil. É um dia após dia, é um processo longo e etc. Mas eu quis muito deixar tudo. Larguei tudo assim, pô, da hora pra outra. Então, foi o dizer não para as coisas que mais me dava prazer, foi dizer não para as coisas que mais me dava desejo. Então foi muito difícil. Não posso dizer que foi fácil, não foi fácil, porque é renunciar àquilo que você gostava de fazer, é renunciar àquilo que você gostava, mas que para Jesus era desagradável, entende? Então foi bem difícil para mim quando eu aceitei Jesus. Todo o processo foi difícil, né? Desde da mudança de vestes, desde a mudança de cabelo, desde a mudança de tudo, foi muito difícil para mim. Então foi um dia após dia. Eu usava brinco, por exemplo, eu usava brinco. E eu lembro que eu servi Jesus com brinco, é uma experiência pessoal, né? Hoje existem cristãos que usam brinco, cada um, né? Mas eu digo minha experiência. Minha experiência foi quando o meu pastor da presbiteriana, ele falou assim, eu chegava com ele e falava: "Pastor, eu tô usando brinco, eu não tenho vontade de tirar brinco, eu quero ficar com esse brinco aqui". E eu servi Jesus 6 meses, incessantemente usando brinco. Mas chegou um momento que o Espírito Santo chegou comigo e falou comigo. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo que ele disse: "Tira o brinco". E foi quando ele falou comigo e eu falei: "Cara, isso não faz mais parte de mim". Eu tirei o brinco, pô. E pronto. Então eu acredito que é muito melhor ser tratado quando o Espírito Santo de Deus te fala e você ouve e você obedece, do que quando chega alguém e fala: "Tira isso, coloca isso". Eu acho que é uma coisa que não é espontânea, é uma coisa que não é natural. Então é muito melhor ser tratado por Deus em áreas que você precisa ser mudado, que você precisa ser transformado. Então, foi um processo. Eu amava brinco, eu amava vestes de um jeito, eu amava fazer isso. Então, dizer não para tudo aquilo que eu amava foi o que mais me doía, mas eu precisava, né, precisava renunciar. Eu entendia sobre essa palavra renúncia, que eu precisava deixar. Tá, depois que você aceitou Jesus, né, Sim, a gente fica no primeiro amor, como eu disse, mas a gente quer fazer algo, né? Ou cantar, ou pregar, ou até mesmo dançar. Sei que você é bastante envolvido, né, no teatro, no louvor, ministração. Como foi esse percurso, assim, para você? Porque a gente chega naquela dúvida com Deus, né: "Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que que o Senhor vai cumprir? O que que eu vou fazer?", né. Conta um pouco pra gente. beleza. Eu vim para Jesus só por vir, vim para Jesus, mas eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia quem eu iria me tornar, e começou tudo com canto. Começou com canto, eu estudei canto quase 2 anos,
Tive aula com o Joatan também. Não sei se vocês conhecem o Joatan Ricardo. Tive aula com ele. É, tive algumas aulas particulares também. E estudei quase 2 anos canto porque eu não entendia nada. E hoje, até hoje a gente aprende, né? Dia após dia. Porque se renova muito, técnicas e etc. E eu comecei a estudar o canto. Depois do canto, eu comecei a me envolver em outras coisas, porque às vezes a necessidade da obra, ela te puxa para fazer coisas que você não é nem acostumado a fazer. Mas eu acredito, a igreja, ela é assim, a igreja é uma preparação incrível, ela é completa, tanto na parte teatral quanto na parte musical, ela é uma escola completa. Então, eu sou envolvido em tudo. Faço teatro, danço também, mas o meu forte mesmo é cantar. Então, eu faço de tudo, né? Hoje eu ocupo um cargo eclesiástico do presbítero, né? Eu fui obreiro, fui diácono, fui missionário. Hoje eu ocupo o cargo eclesiástico de presbítero dentro da minha congregação. Glória a Deus. Eh, Você teve o apoio dentro da sua casa? Porque os seus pais não eram cristãos, né? Aham. Como é que foi essa situação? Então, sempre tive o apoio, porque deixei de ir para as festas e etc, né, que eu iria. Só que minha avó era católica. E sabe quando você vem para Jesus e você quer pregar a tua verdade, você quer falar aquela tua verdade. E meu conflito mesmo era com a minha avó, mas a minha avó, sempre amei minha avó, muito, porque eu fui criado por ela dos 4 até os 22 anos. E eu tinha aquele conflito, eu quero ganhar minha avó para Jesus, eu quero ganhar minha avó para Jesus. Mas eu sempre tive o apoio dentro de casa, eu nunca tive esse problema, sabe? Que muitos jovens têm, você só quer viver na igreja, você só quer viver. Não, graças a Deus eu sempre fui muito. Sempre teve o apoio total para estar na casa do Senhor, para fazer a vontade dele. Eu podia dormir na igreja. Então, sempre foi muito tranquilo em relação a isso. Não tive nenhum tipo de dificuldade dentro de casa. E as portas elas foram se abrindo muito rápido para mim quando eu vim para Jesus. Eu lembro que no primeiro ano que eu aceitei Jesus eu era muito acanhado ainda em relação a andar com a Bíblia, e etc. Porque você vem de uma vida, né, que as pessoas estão acostumadas a te ver daquela forma. Aí chega outro dia, você já tá com uma Bíblia na mão, você já tá totalmente diferente. Então, foi todo um processo desde aí, de demonstrar mesmo que você é cristão, mostrar a sua identidade. Hoje a gente tá mais estilosinho porque a gente vai se atualizando, né? Mas antes eu era muito engraçado. Botava aquelas rouponas, sabe? Grandona, aquelas calças de balão mesmo, que é tactel, né? Era inimigo da moda, mas hoje a gente vai se adaptando, vai melhorando, né? Então, em questão dentro de casa, sempre foi muito tranquilo, muito tranquilo. Em questão a tua realidade, porque você recebeu com certeza muitas promessas do Senhor. Sim. E hoje você tem clipes, né? Hoje você Uhum. compõe louvores. Em algum momento você teve essa dificuldade assim de olhar para a tua realidade e achar que seria quase impossível de realizar algo? Sim, sim. É porque assim, nessa área musical, por exemplo, necessita muito, vamos supor, do financeiro, de patrocínios, e às vezes, principalmente os músicos de Manaus, não tem muito apoio, falando financeiramente, patrocínios e etc. Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser do nosso bolso. Sim. Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar. E eu lembro que meu primeiro clipe foi grátis, totalmente grátis, eu não paguei nada. Por quê? Porque era uma votação numa rede social, quem conseguisse mais seguidores, mais compartilhamento, etc., ganhava esse clipe. E eu lembro que eu lutei, 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 nem dormia para me ganhar esse clipe. E eu acabei ganhando, né? É claro que a gente vai melhorando, dia após dia, entendendo? Sabendo que a gente tem todo esse processo de você compor, de escrever suas músicas. E eu acho muito difícil mais esse processo, né? De você escrever aquela música que você, inspirada pelo Espírito Santo. E foi quando eu ganhei esse clipe. Aí o segundo clipe eu já paguei, né? Já paguei, que foi o último agora, do É Tempo de Cantar. Mas era longe da minha realidade, eu nunca imaginei que eu iria gravar. Eu acho muito massa esse processo de gravação, assim, de clipe. Nem que esperava. Eu lembro que tem um amigo, Alex,
Eu tava gravando naquela praça, eu não sei qual é o nome daquela praça que fica no centro, que ela é bem bonita, Tendo que relógio. tem não é no relógio, eu acho que é no centro. Que eu gravei o meu último clipe, meu penúltimo clipe. E eu lembro que eu tava bem arrumado, aí chegava um monte de chegava um monte de gente, assim, um monte de gente pensando que eu eu era famoso e tal, né, nacional. Aí o Alex, que é o meu melhor amigo que anda comigo, ele falou bem assim: "Você pode ir lá, deixa ele terminar de gravar essa cena e você ir lá que ele vai te atender". Cara, eu dava risada demais naquilo. Eu dava muita risada, porque o pessoal ia lá pensando que eu era famoso de verdade. Eu achava muito hilário, cara, eu achava muito hilário. Mas assim, era além da minha realidade, né, e só Deus mesmo que faz tudo isso, tudo isso. Então vamos cantar? Vamos cantar. Chamar aqui o nosso violinista Alexandre. Alexandre. Vamos começar com o pai? Ou, ou dando Esse louvor significa alguma coisa pra você? Significa. Então, Na verdade, trago esse louvor para os dias atuais hoje, porque eu acho que quando eu tô muito assim sentindo falta de um pai, eu corro para os braços do meu Pai Celestial. amém. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouço ele dizer: vem, filho amado, vem em teus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao teu altar. Ali falarei contigo, com teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, meu Pai, meu papai, papai, meu paizinho. Pai, meu pai, meu paizinho, Jesus, meu papai. Papai. Aleluia. glória a Deus. Você cantando esse louvor, eu lembro de quando eu era bem criança, sabe? E ainda era, como é que se chama? É CD? Não era CD não, Videocassete, fita. era fita. E meu pai tinha, né,
A gente era do ministério, né, da reconciliação, né, criança. E eu botei esse louvor, né, e eu chorava tanto, tanto, tanto ouvindo ele, né, porque é uma letra forte, né. E no decorrer dessa tua caminhada, a gente às vezes as pessoas olham, assim, pra gente, que quem está em cima do altar é a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Mas a gente somos seres humanos e com erros e acertos, né. Eh, Compartilha pra gente uma experiência com Deus que você teve no decorrer dessa que marcou, assim, a tua vida. É, sobre essa questão de você ser super-homem, etc. Leandro, particularmente, eu prefiro muito ser eu, entende? Eu acho que no altar, fora do altar, assim, eu gosto muito de andar sem máscara mesmo, sem filtro. Então, às vezes eu mostro muito as minhas vulnerabilidades, eu mostro muito as minhas fragilidades, para mostrar para alguém que às vezes pensa que a gente está em cima, a gente é o fortão, a gente é o super-homem, mas não tem bom, gente. Não tem bom. E Deus ele me marca muito nessa área, assim. Eu falo, Deus, eu sou desse jeito. Senhor, eu sou dessa forma. E é quando a gente vê o cuidado de Deus, quando a gente está vivendo esses momentos de fragilidades. E eu vivo muito esse momento de fragilidade, por mais que eu tenha mais de 10 anos servindo Cristo. Mas eu não tenho vergonha de mostrar que eu sou frágil. Eu não tenho vergonha de mostrar que eu sou fraco. Eu não tenho vergonha de mostrar que muitas das vezes eu estou num momento muito difícil. Eu quero falar que eu sou dependente dele e que sem ele a gente não pode fazer nada. E, e eu sou muito sincero com Deus nessa questão de como eu estou, ou do que eu estou passando, em falar a verdadeira realidade que a gente está enfrentando. Deus ele ama a sinceridade do homem. Às vezes o homem ele camufla que ele é muito forte, ele camufla que ele tá ali sempre por cima, mas Deus ele ama ver a sinceridade de alguém que está com o coração contrito, que está com o coração quebrado, que está com o coração fragilizado. Deus ele ama a gente, gente que é gente de verdade, que mostra suas vulnerabilidades. E Deus ele me marcou muito, muito, muito. Ele sempre me diz isso: seja quem você é. Não precisa você imitar alguém, não precisa você copiar alguém. Seja você, seja para aquilo que eu te escolhi que você seja. Viva o seu propósito. E Deus ele sempre me marcou nisso. Seja você. Eu não preciso copiar alguém que canta, eu não preciso copiar alguém que prega. Deus ele precisa somente que copie a Cristo, né? Ser como um dos seus discípulos falaram, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se a gente precisa ser parecido com alguém, é ser parecido com Cristo, amando alguém, é, ajudando alguém, vivendo verdadeiramente o evangelho genuíno. O que me chateia muito hoje no nosso meio aqui, às vezes a gente dá importância para coisas que são totalmente irrelevantes. A gente se preocupa com o que o fulano está fazendo, a gente se preocupa com quem a pessoa está, a gente se preocupa com quem a pessoa está escutando, e às vezes existem questões são as verdadeiras questões que Jesus se preocupa muito, em alimentar o órfão, alimentar a viúva, ajudar aquela pessoa que tanto precisa. E às vezes a gente está perdendo tempo cuidando de questões que não valem a pena perder tempo. Jesus ele está em busca da prostituta, Jesus está em busca do prostituto, do drogado, Jesus está em busca de pessoas assim. Então, eu entendo muito essa questão. Então, Jesus me marcou para mim conquistar e alcançar essas pessoas. Eu faço, por exemplo, amizade com todo mundo. Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer amizade. É, de amizade com pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãos. Então, eu acredito que para Jesus alcançar alguém, você precisa ter relacionamento com alguém. Não tem como chegar com alguém, você conquistar a confiança de alguém, sendo que não tem como ganhar alguém sendo que você ainda não conquistou aquela pessoa, a pessoa não vê Cristo em você. Então as pessoas precisam ver Cristo em você. E verdadeiramente, aquele jovem, aquela mulher, ela tem Cristo. Então eu quero conhecer esse Cristo dela. Eu quero conhecer esse Cristo dele. Porque ele ama tantas pessoas. Porque ele está ali com aquelas pessoas improváveis. Deus, ele ama os improváveis. É por isso que eu estou aqui. Porque eu era um improvável. Gente, quem era eu? Quem era Leandro? Há 10 Quem era anos nós? atrás. Quem éramos nós? E olha onde nós estamos. Porque Jesus ele faz assim. Ele te pega lá do fundo do poço. Ele te pega lá do mais profundo abismo e te coloca no meio dos príncipes.
Então esse é o nosso Jesus. Jesus dos improváveis, Jesus dos excluídos, Jesus das pessoas que a sociedade rejeita muitas das vezes. E Jesus, ele veio para essas pessoas. Jesus, ele nunca andava com as pessoas certinhas. Você percebia que na Bíblia conta que Jesus, ele salvava a mulher, salvou ali a mulher adúltera, salvou as pessoas mais improváveis, porque Jesus, ele veio para isso. Então Jesus, eu quero ser muito como Jesus. Eu quero ser uma pessoa que ame as pessoas improváveis, que ame as pessoas que a sociedade não dá valor. E se eu puder estar mais próximo possível, eu vou estar sempre. E algo bem certo que você falou agora, é que às vezes a gente quer muito ser o que a outra pessoa é, Sim, quer muito ter o que a outra pessoa tem. tem. E, e a gente acaba perdendo a nossa essência, né? Aquilo que Deus tem para nossas vidas. Posso dizer isso por mim, né? Eh, há um tempo atrás, meu Deus, eu quero cantar como essa menina canta. Ah, eu quero pregar como essa menina prega. E chegou um tempo que Deus falou assim: "Ei, eu te dei algo, eu te dei uma ferramenta. Então usa o que eu te dei. Porque o que eu dei para ela só funciona na mão dela, e o que eu te dei só funciona na tua Sim, mão", né. E algo que eu vejo que vocês trabalham com muitos jovens, sim. e você é o exemplo deles. Como é que você tem essa responsabilidade diante de Deus? Cara, eu sou vice-líder de departamento lá na minha igreja local. E a nossa juventude, ela é espelho daquilo que ela vê, né? Então a gente sempre tem que estar ali na linha, né? Graças a Deus, assim, eu, por exemplo, tenho o meu núcleo, são os meninos que estão mais próximos de mim. Tem que ser doido igual eu. Tem que ter minha identidade. O que tá comigo é doido igual eu. É agitado, porque eu sou muito agitado. Então, as pessoas, elas olham pra gente e, querendo ou não, elas se espelham, se inspiram, né? Não precisa copiar, mas pode inspirar, não tem problema. Sim, Pode se inspirar. E é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade porque, querendo ou não, quando você se torna um espelho, muitas das vezes as pessoas acabam não olhando tanto para Cristo. Então acabam olhando muito para você, e se você falhar, elas também querem sim. falhar. Se vocês errarem, elas também querem errar. Então, o maior conselho que eu dou hoje, se espelhe em Cristo. Se espelha em Cristo porque a gente é falho. Qualquer momento a gente pode falhar. Qualquer momento a gente pode errar. Mas se a gente tiver a ciência, a consciência que você precisa se espelhar em Cristo porque ele não falha, ele não erra, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Ministerialmente falando, em todas as áreas da sua vida. Então, é uma responsabilidade. Ser líder de jovens, já tô até careca, gente. Percebe que tô careca. Desde quando eu me tô líder de jovem, tô careca. Então, porque jovem é muito difícil, porque lidar com jovem é algo que oscila muito, Sim. né? Uma hora tá aqui, né, naquele gás, mas tem hora que murcha. Porque a juventude é assim, ela vive uma guerra, né? Diz que o jovem não passa por guerra, mas passa por muitas guerras. Jovens marcados, jovens feridos, jovens que saíram de uma vida de prostituição, que lutam para deixar aquela vida, mas seguimos fazendo a vontade de Deus e sendo espelho para eles. Relata um pouco esse momento que vocês a qual estão vivendo, né, Uhum. porque tem esse trabalho de vocês, né, da Sexta Jovem, e eu vejo que são muitos jovens, real. E claro que para chegar aonde vocês estão, esse trabalho todo, teve um começo bem difícil, né. Sim. Compartilha com a gente. Legal, interessante é que no início da Sexta Jovem, quando o nosso pastor Rodrigo Gomes, pastora Kedman, beijo. Quando a gente, pastor Rodrigo, colocou em nossas mãos a sexta-feira, a Sexta Jovem, eh, ele nos deu a responsabilidade. Eu lembro que era ainda necessário fazer os evangelismos tradicionais, folhetinho e tal. E até hoje eu acredito que é muito importante esse evangelismo, esse contato físico com a pessoa. Mas a gente começou fazendo esse evangelismo manual mesmo, casa a casa, etc. E começou a movimentar, começou a dar muita gente, né? E foi todo um processo. Cada sexta é o marketing boca a boca. Além das redes sociais ter uma força muito grande, o evangelismo também ele ajudou muito. Então a gente evangelizava, a gente convidava. E teve uma explosão na Sexta Jovem quando a liderança de jovens começou a evangelizar dentro das escolas. Foi uma loucura. Não tinha onde colocar mais gente dentro da igreja. A gente teve que tirar as cadeiras. Foi um avivamento tão grande quando os líderes começaram a evangelizar dentro das escolas, convidando para os cultos, que a gente ficou surpreendido. Surpreendido. Então, a Sexta Jovem ela tem marcado
né, o bairro do Zumbi, Manaus, ela tem marcado Manaus porque gente da Compensa, gente de bairros distantes estão querendo conhecer a Sexta Jovem e eu posso dizer que isso é Deus. Deus e o nome dele sendo soprado porque o nosso maior objetivo é levar Jesus para essa geração. Sim. E como você falou, o jovem passa por muitas dificuldades, né? Sim, E creio que cada experiência que a gente vive, que Deus permitiu você viver, serve hoje para você aconselhar eles, né? sim, Cada experiência que eu vivi, que eu não entendia o motivo, o porquê, o para quê, vejo hoje os jovens na minha igreja, né? Aí eles vêm conversar comigo para tomar alguma decisão, algum relacionamento, algum caminho. Eu falei assim, rapaz, não vai para esse caminho não, ah já não, aconteceu vá isso, não. não é de Deus, começa assim, né? Faz desse jeito. E como é que você lida a respeito de quando esses jovens chegam para você pedindo conselho? Porque há uma responsabilidade muito grande, Eu né? jogo o balde de água fria logo. A realidade, joga a realidade, né? Gente, eu sempre falo pra galera que vem conversar, e geralmente a galera que vem pra conversar, pra se relacionar, tem 15, 16 anos, gente. Não dá não. Vocês souberam o que é um casamento, o que é. Ah, Se, se me- se soubesse. soubesse os bastidores, você... Calma, espera no teu tempo. A juventude ela é muito carente hoje. Eu acho que a juventude do século XXI ela é carente. E às vezes ela confunde essa carência. Às vezes é uma carência de pai, às vezes quer achar no namorado ou na namorada. Mas quando o jovem vem conversar comigo, se for comigo, eu jogo logo um balde de água fria. Não é de Deus. Não é de Deus, eu sonho logo no outro dia, Deus me mostra. Mas realmente eu sonho. Eu sempre falo até para os liderados meus, se tu não me contar, eu sonho. Eu falo isso para eles. E eu sonho mesmo, real. Eu sonho muito e eu conto e depois... Porque eu acredito que a juventude é a Bíblia que fala, né? Fugir das paixões da mocidade. A mocidade, ela chama muito para essas paixões, sabe? A paixão pelo mundo, a paixão pelo namorado, pela namorada. Eu acredito que a juventude, ela não precisa estar se gastando com um e com outro, porque acaba criando feridas que muitas vezes você vai levar pro teu relacionamento futuro, pro teu casamento e etc. Às vezes se frustra aqui com 16, com 15 anos e acaba trocando a sexualidade. E isso acontece muito, é uma realidade que a gente está vivendo. Então, muitas vezes, essa frustração que a juventude começa desde cedo, a juventude ela tem se entregado muito desde cedo. A juventude tem entregado a sua pureza desde cedo. Tem jovens que estão entregando a sua pureza com 12, 13, 14 anos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, se a gente pudesse escolher ter vivido isso, essa santidade desde o início, a gente escolheria, porque a gente sabe que traz muitas marcas. Sim. Então, acontece muito isso. Quando o jovem me procura, eu digo logo, vai fazer a obra. Vai fazer a vontade do pai. Porque às vezes o jovem quer namorar e etc. Às vezes só quer namorar por namorar. Mas não tem aquela coisa. E é um perigo esse negócio de namoro cristão. Eu nem acredito no negócio. A gente tá só orando. Orando não, meu amigo. Nem ora em casa, vai querer orar por namorado, por namorada. Não era nem por si Nem próprio, por né? si próprio. Eu digo, por mim eu não orava. Entendeu? Então tu vai orar. Então às vezes a gente perde tempo orando pelo relacionamento. Claro que a gente ora, Senhor, prepara futuramente, daqui a 5 anos, 10 anos, é um relacionamento de Deus que me traga felicidades, Que una os propósitos, que né? una os propósitos, mas às vezes é só carnalidade. Carnalidade, carência. A palavra resumida, a juventude ela é muito carente, e isso dá medo, dá muito medo. Você pode perceber, o jovem se apaixonou, né, Alex? Tô brincando. O jovem se apaixona, esfria espiritualmente. É instantâneo. É instantâneo, é só você ver. Às vezes ele nem caiu, nem pecou. Mas o coração dele tá tão voltado para outra pessoa que Cristo acaba ficando do lado de fora. Isso é uma realidade que a gente enxerga hoje no nosso dia a dia. Acontece só na minha igreja, tenho certeza. Na minha, de vez em quando. Então, acontece muito. Então, se eu for dar um conselho espere no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus ele é perfeito. Sim, com certeza. Sei que você já veio com a sua lista de música, mas eu quero que você cante um louvor que marcou a tua vida. Tem um que marcou. Então canta. Eu estou só do Filho do Homem. Mas tem esse que marcou, mas eu posso ver outro. Tem o Estou Só, que é aquele... Me leva pra casa também. Mas ele é gigante, né? Me leva pra casa. Eu quero
Mas você marcou, você diz, desde o início da caminhada? É, Lá no iniciozinho? sim. Sabe que eu cantava muito o poderoso Deus. Então canta ele. Vamos cantar? Ao que está sentado. Ao que estar sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Eu cantei esse louvor porque me veio à memória que toda vigília, o Ministério de Louvor entra, era poderoso Deus. Era oportunidade de estar com poderoso Deus. Eu acho que era um louvor tão fácil para quem tava tocando, quanto para quem tava cantando. Como é que é a tua busca, a tua essência, a tua intimidade com Deus? Porque quando a gente sobe no altar, há uma entrega, né, daquilo que você vem buscando, daquilo que você vem pedindo ao Senhor. Meu pastor, ele era engraçado, que ele falava bem assim: "Hoje a Raquel orou, porque o céu desceu, Deus fez alguma coisa", né. Como é que é essa tua intimidade com Deus? É incrível. Eu tenho uma experiência com Deus, que Deus ele me usa muito mais quando eu tô quebrado, de quando eu tô inteiro. É incrível. Eu não sei, eu vou contar acho que o pessoal que vai ver da igreja, mas eu tenho um segredinho. Às vezes eu tô num dia muito conturbado, muito difícil, e quando eu tenho esse tipo de dia, eu antes de eu chegar na igreja, a gente sempre tem o costume de se ajoelhar e orar, né. E quando eu tô com um dia eu tenho um dia muito difícil, eu desço pra salinha das crianças. Naquele momento que eu desço pra salinha das crianças, é o momento mais íntimo e sincero que eu tenho com Deus, assim, do meu dia inteiro. Eu falo: "Deus, eu tô desse jeito, desse jeito, desse jeito, mas tem pessoas ali que necessitam, tem pessoas ali que precisam". Porque, esse momento de você se separar, essa intimidade com Deus, já diz, né, uma intimidade que você tem que ter nesse momento, para você ter a intimidade com Ele, para quando você cantar, ou quando você pregar, quando você tá ali no altar, você precisa entregar algo. Além de entregar algo para os céus, para o Senhor receber a tua adoração, mas tem pessoas ali que precisam receber algo. Então, Deus ele me usa muito quando eu tô quebrado. É incrível. Assim, quando eu falo, Deus, eu não consigo. Deus, eu não quero. Deus, eu não posso. Eu não tenho força. É o momento que a gente termina ali de louvar. Eu falo, meu Deus, é Deus mesmo. Então, às vezes, a gente pega aquele azeitezinho reserva ali que você deixou e ele derrama sobre a igreja. Então, eu tenho esse momento, eu tenho essa experiência com Deus no meu dia a dia. E a gente vive muito de propósito na nossa igreja, né? E é isso, eu tenho esse momento com Deus, né? De eu chegar na igreja, eu nem aqueço, não tenho esse costume de aquecer, etc. Eu desço e eu oro lá embaixo na salinha com as crianças, fico lá, fico conversando com Deus, falo, Deus, agora eu vou ali cantar, vou te adorar, e me usa. Eu tô nas tuas mãos.
Como é que você descreve esse momento que você está vivendo? Porque, como eu falei, né, tenho Uhum, acompanhado na rede social e eu tenho visto muito o que Deus tem feito na tua vida, uhum. a respeito do ministério de louvor, da palavra, a respeito da liderança com os jovens. Como é que você descreve esse momento teu? É um novo tempo, né, eu acredito que é um tempo eu tô vivendo esse novo tempo com Deus, né, uma experiência nova, uma responsabilidade bem maior que eu tenho vivido, e eu descrevo como o tempo de Deus. Estou vivendo um tempo de Deus ministerialmente falando, e tem sido incrível, incrível, as coisas que Deus tem me proporcionado no meu ministério, na minha igreja. É muito bom quando você tá na igreja, numa igreja que você se sente bem, ou que você consegue desenvolver o seu trabalho, quando a sua liderança ela te dá, carta branca, ela te dá, todo o aval para você fazer, projetos, colocar, implantar projetos que são produtivos na obra. Eu tô vivendo esse tempo, eu defino ele como um tempo novo, agradável de Deus na minha vida. É isso. Glória a Deus. Bora cantar mais um louvor? Vamos cantar? Dono dos meus dias. Esse louvor é lindo. Daniela Araújo. Se eu errar, glória a Deus. Depois a gente canta aí gravando. És o dono dos meus dias, sempre comigo, todo o tempo. És o centro da minha vida. Que seja teu meu pensamento. És o dono dos meus dias, sempre comigo, todo o tempo. És o centro da minha vida. Que seja teu meu pensamento. Se eu me desviar, fala comigo, Senhor, com todo o teu amor. Não me importa a hora ou lugar, que toda a vida em mim seja pra te adorar. Vejo, sinto, penso para o teu louvor. Choro, canto, vivo para ti, Senhor. És o dono dos meus dias, és o dono dos meus dias. Oh, oh, oh. Tudo que eu sou é teu, tudo que eu quero ser é teu. O meu prazer estar em ti, que o meu louvor alegre a ti. Vejo, sinto, penso para o teu louvor. Choro, canto, vivo para ti, Senhor. És o dono dos meus dias, és o dono dos meus dias. Ele é o dono dos nossos dias. Glória a Deus. Pra gente terminar, eu queria que você contasse um pouco desse seu meio empresarial, porque você já mostrou e também eu cheguei a presenciar, né, que começou com vendas de bala, né. Conta aí pra Eu sempre fui muito mimado dentro de casa, né? Assim, a minha avó. Tem tempo pra falar. tem. A minha avó, eu fui criado com minha avó, né? E todo mundo fala, neto criado com vó é mimado. Sempre fui mimado, graças a Deus, assim, a minha avó. Minha avó, ela me ajudava muito financeiramente. Eu recebia pensão de pai. E eu lembro que eu estudava, fiz faculdade de marketing, estava finalizando minha faculdade de administração. E
3 períodos antes de formar em administração, minha avó faleceu. Quando minha avó faleceu, eu fiquei, o que que eu vou fazer na minha vida? O que que eu vou fazer na minha vida agora? Aí eu olhei pra uma sacolinha da Sadia. E essa sacolinha da Sadia, eu falei, cara, eu vou vender bombom na rua. Aí o pessoal, pô, o Leandro vendendo bombom na rua. Cara, e eu falei, é necessidade. Eu não tinha trabalho, não tinha experiência. Eu tava esperando me formar na segunda faculdade. Não tinha nada. E eu tinha uma casa, né? Eu tinha uma casa, minha avó me deu uma casa. Falei, como é que eu vou me viver, me virar nessa casa? Foi quando eu peguei as balinhas e eu coloquei dentro daquela sacola e saí vendendo. Chamei o Alex vai ser meu funcionário. Sempre tive essa mente de empreendedor. Alex vai ser meu funcionário, aí contratei a Pamela também. Aí quando eu vi, mais uma pessoa também virou uma empresa na rua de bombom. E todo final de semana ainda tinha um pagamento ainda. Era muito engraçado. Eu sempre tive essa mente empresarial. E eu lembro que de 2016 até 2018, eu vendia bombom nas ruas e nos ônibus. Oferecendo bombom nos ônibus mesmo. Olha o bombom! Tá, eu gritava e o ônibus freava, parecia que o motorista era usado pelo diabo. Aí eu caía com os bombons tudinho. Eu juntava os bombons no chão. Passava mal perrengue. Sabe, pra viver o propósito de Deus. Era incrível, cara. E o amarelinho... Vocês já andaram no amarelinho? É igual uma montanha-russa. Parece que quando eu entrava, ele freava de propósito. As balas iam tudo assim na rua. Eu perdia R$ 10 em cada amarelinho. Era incrível. Perdia R$ 10 em cada amarelinho. Os bombons iam embora tudinho. Aí, eu lembro que quando eu fui há 2 anos vivendo de bombom na rua, eu falei assim... Sabe, foi num momento na rua, cara. Foi muito incrível. Eu na rua, eu chorei, porque todo mundo no final do culto ia lanchar. Todo mundo no final do culto ia pras resenhas. Todo mundo pro final do culto ia pra algum lugar. E eu passei 2 anos vendendo bombom. Todo mundo me vendo, todo mundo lanchando, aquilo me partia meu coração. Eu com uma caixa de bombom na rua e todo mundo lanchando. Eu olhava, eu falei chorando pra Deus na rua, Deus, eu quero sair disso. Foi quando um amigo me apresentou, no ramo de modas, uma empresa de Goiânia. E essa empresa de Goiânia, eu cresci muito. Eu fui o top 1 de vendas dessa empresa, conhecido nacionalmente. Eu fui reconhecido em Brasília. Ganhei uma viagem para Recife, com tudo pago, etc., porque eu fui o top 1 em vendas. Então, o bombom, ele foi um processo para eu chegar nessa empresa. Depois que eu fiquei nessa empresa uns 2 anos, foi quando nasceu a minha loja, a Cherry Closet. Aí, achei incrível a Cherry Closet, que eu quebrei nessa empresa, na primeira empresa. E a Cherry Closet, ela surgiu de uma necessidade. Eu lembro como se fosse hoje, no ano de 2020, há 2 anos atrás. Quase 2 anos atrás ou mais. Eu lembro que eu viajei pra São Paulo. Quebrado. Com R$ 20 no bolso. R$ 20 no bolso. Eu cheguei lá com minhas irmãs e falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida com R$ 20 no bolso aqui em São Paulo? Aí minha irmã me prestou um cartão de R$ 300. Vocês acreditam que a Cherry Closet, ela é hoje por causa de R$ 300? Hoje nós temos uma loja aqui que a gente tá mudando de local, né? A gente era uma loja pequena, só que hoje a gente quer aumentar, então a gente tá mudando de local. E hoje temos uma loja também em São Paulo. Então, com R$ 300, Deus ele fez um milagre em um ano. Então tudo foi questão de superação mesmo e experiência. A bala sempre... Eu olho pra bala e eu falo... Esse aqui foi a minha maior motivação. Então, eu transformei. Porque às vezes a gente chora. Eu aprendi uma coisa. Caio Carneiro diz: não peça para Deus abençoar os teus planos se você não está disposto a mover os teus pés. E quando eu li aquilo me marcou. Eu falei, cara, como é que eu quero crescer? Como é que eu quero avançar se eu não estou disposto a mover os meus pés? Deus ainda não vai vir lá do céu e, pô, te dar as coisas, não. A gente tem que ralar. Então, eu aprendi muito com esse livro que eu li, que é não peça para Deus abençoar os seus planos se você não está disposto a mover os seus pés. Então, aquilo para mim, eu carrego essa frase para minha vida. Tudo que eu quero alcançar hoje, eu tenho que mover meus pés. Tudo que eu quero conquistar hoje, ainda assim, eu tenho que mover meus pés, é necessário mover meus pés. Então, foi assim que surgiu a minha loja, Cherry Closet, que é uma loja de moda masculina e feminina. Inclusive, até patrocino o Alex. Né, Alex? Glória a Deus. Nossa, isso que você falou é algo bem verdade, né? A respeito desse autor. Porque eu vivia uma vida assim. Se me abençoa,
os meus planos, o Senhor abençoa o meu futuro, mas não movia o pé para nada, nada, nada. Quando foi ano passado, tem uma pequena agência, né, de marketing digital, não, é estratégia de mídia, né? E aí começou um simples post, assim, do nada. E dali começou com a pastora Daliane, Uhum. começou com ela. E as coisas foram acontecendo, sabe? Então, quando você sai da sua zona, né? Yes. Você olha para sua realidade. Senhor, eu não aceito a minha realidade. Tá, mas o que você está fazendo para mudar a sua realidade, né? Senhor, eu quero ser usado. Tá, mas você está buscando para ser usado, né? Senhor, eu quero isso, quero aquilo, mas o esforço sempre vai vir da gente, né? O possível ele dá nas nossas mãos. Agora, o Sim. impossível já é Sim. responsabilidade dele. Então, você é prova viva, Sim. né? Do improvável que se tornou provável aos olhos do Sim. Senhor, né? E que história, que trajetória para edificar vidas que vão assistir a esse podcast, né? Porque esse é o verdadeiro propósito, né? Sim. Trazer pessoas aqui que contam, testificam aquilo que Deus fez na vida delas. Logo Sim. quando contar algo rapidinho, quando eu entrei no projeto, eu entrei me inspirando em algo totalmente fora, sabe? Que até te falei, você tá assistindo muito podcast, né? Da fulana. E eu queria levar exatamente para esse lado. Só que Deus disse assim, eu tô te dando uma oportunidade de você dar oportunidade a outras pessoas. Porque, querendo ou não, a gente vê uma carência em Manaus, né? Sim. A respeito do meio cristão, de pessoas estarem ali falando da sua vida, louvando, testificando aquilo que Deus fez. Sim. E eu falei assim, Senhor, qual vai ser o nome? Eu ponho o meu nome, Senhor, eu não quero foto minha, porque é algo relacionado a ti, para ti. E eu fui pesquisando sobre, né, e no meu coração só propósito, propósito, propósito. Vendo o meu Instagram, o Reels, falando de propósito, eu disse, tá, Senhor, então é É propósito, propósito. porque vai abençoar outras vidas, né? Essa ferramenta que a gente tem hoje das redes sociais pode atravessar oceanos, Sim. né? E existe pessoas que precisam ouvir a tua história, porque às vezes a gente pensa que só quem tá lá em cima, só quem é reconhecido, que tem o poder de fazer as pessoas se inspirarem. Não, do nosso lado tem alguém Sim. que tem uma história que você pode se inspirar, né? Uma mudança de vida, Sim. uma mudança de ministério. Então, eu quero te agradecer de todo o coração, Eu que tá? agradeço. Por você ter vindo, ter aceitado o convite, o Alex também, né? E o seu assessor, porque as coisas estão chique Tão agora, né? chique. Até assessor. Até assessor o Leandro tem. Que Deus possa te prosperar muito. Recebo. Esse aqui só é o primeiro de muitos que Amém. virão, amém? Se Amém. você quer deixar os seus agradecimentos, seu beijo, seu abraço. Quero agradecer a todo mundo que vai assistir esse podcast. Eu espero que vocês sejam muito abençoados. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Um beijo para meus pastores, para minha liderança, para minha esposa, para minhas irmãs, para minha mãe, para meus amigos. Eu não vou citar tantos nomes, porque senão a gente vai esquecer sempre de alguém. Aí da BO, né? Da BO, mas eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas infinitas aqui neste lugar, né? Através desse podcast, uma geração vai ser alcançada através desse podcast, uma geração vai ser tocada. E muito obrigado mesmo pelo esse espaço, pelo Alex que está aqui comigo. O Alex ele sempre me acompanha em algumas agendas quando ele tem, porque ele é muito ocupado. Mas eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. E muito obrigado pelo esse espaço com propósito podcast. Glória a Deus. Desde já quero te agradecer, você que esteve aqui assistindo com a gente. Deixa o teu comentário. E o principal, para esse projeto ir avante, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações, tá bom? Que eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida. Segue a gente nas redes sociais. Eu quero agradecer também o espaço M Studio, né, que abriu aqui essa porta do céu para abençoar muitas vidas. E fique ligadinhos porque nas próximas segunda-feira tem mais algo de Deus para a sua vida. E agradecer
A Karina também, que me salva todas as manhãs por aqui. Que Deus possa abençoar ela poderosamente. Até breve. Dá pra falar ainda? Sim. Pera aí, gente. Em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui. Eu vou falar aqui pra Raquel. Só pra finalizar desse jeito aqui, Raquel. A Raquel, gente. Aleluia. Olha como a Raquel era. Só pra testemunhar aqui o que Deus fez na vida dessa varoa. O corte. Não corta, não. Em nome de Jesus. A Raquel, a gente cantava no Ministério de Louvor junto. Já tava dando até tchau, né? Eita Deus. Tava dando até tchau. Aí, todo mundo cantava, eram 4 vozes. A Raquel aumentava só o microfone dela. Aí, a primeira voz sumia. A voz da mulher sumia. E a voz da Raquel, que era back, era a primeira voz. Eu só tô botando aqui só pra jogar ela aqui. Dizer que deu. Mas hoje ela não faz mais isso não, que na Madureira é certinho. Nossa, porque canta só eu. Ah, tá. Entendi. Tu já sabe, técnica. Ai, Aquela tem que cantar só. Já acabou? Obrigado, Deus abençoe. O quê? Posso contar mais uma? Chegou em tua vida. Acabou. A humilhação já terminou e um novo tempo já chegou em tua família. Aonde estão aqueles que te humilharam? Que te desprezaram, te julgaram, te caluniaram e disseram você não vai conseguir. Mas a palavra que Deus tem pra você, o que passou, passou, já não importa mais. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. Chegou em tua vida. Acabou. A humilhação já terminou e um novo tempo já chegou em tua família. Aonde estão aqueles que te humilharam? Aonde estão os que te desprezaram? Te julgaram, te caluniaram e disseram você não vai conseguir. Mas a palavra que Deus tem pra você, o que passou, passou, já não importa mais. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. O que passou, passou, já não importa mais. Já não importa mais, já não importa mais. A chuva passou, o inverno cessou e o tempo de cantar chegou. 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 O tempo de cantar chegou.